Boa noite, filhas amadas. Como vocês estão? Que saudade de vocês. Quanto tempo, né, que eu tô sumida aqui de fazer live. Mas hoje eu estou de volta para poder falar um pouquinho com vocês sobre a palavra do Senhor, sobre identidade, sobre propósito. Eu sei que tem muitas pessoas ansiosas para ouvir essa live. Muitas pessoas que ainda têm dúvidas sobre sua identidade, sobre seus propósitos, então nós estamos aqui hoje para falar sobre isso. Oi, mana Elisângela, manda aí convite para suas amigas. Eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas que estão esperando. Deixa eu só aqui, compartilhar com algumas pessoas para poder assistirem também. Como é que vocês estão? Vamos lá. Graças a Deus, né, que nós estamos bem, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos dá tudo que precisamos em Jesus. Graças a Deus. Ele é maravilhoso demais. E aí, meninas, eu estou muito animada para essa live, eu estou muito animada para falar com vocês acerca da palavra, eu estou bastante animada. E eu quero compartilhar com vocês sobre o propósito, né? Eu fiz uma enquete um tempo atrás e perguntei, né, qual o assunto que vocês gostariam que eu falasse. E eu abordei identidade, abordei propósito e abordei fé. E aí, identidade e propósito, eles ficaram empatados. Então, eu decidi fazer essa live falando sobre esses dois assuntos, porque não existe propósito se você não souber de fato quem você é, a sua identidade. Então, é preciso você ter, né, essa noção, esse entendimento de identidade para que, de fato, tudo possa acontecer na sua vida. Você primeiro precisa saber quem você é. Então, nós vamos falar sobre esse assunto. E para que não fique muito longo, porque o que eu preciso falar mais é focado mais na base da identidade, para depois vir o propósito, eu vou então estar começando a falar sobre esse assunto, que é a identidade. Na verdade, para a gente poder entender a identidade, você precisa entender quem você é em 3 aspectos. Como nós podemos denominar o autoconhecimento. Nós precisamos então que você que está me ouvindo agora, você que vai ouvir depois, entenda que você é tridimensional. Na verdade, você é corpo, você é alma e você é espírito. Enquanto você não entende que você é corpo, que você é alma e que você é espírito, de fato vai ficar um pouco até difícil de você entender a sua identidade. Porque a sua identidade, ela está ligada a esses 3 aspectos. Então, o autoconhecimento é você conhecer o seu espírito, é você conhecer a sua alma e é você conhecer o seu corpo. Isso é o autoconhecimento, é você saber ter essa clareza, né, de o que cada um desses é em você, porque você é esses 3 aspectos, essas 3 coisas. E para que nós possamos falar sobre o seu propósito, então você precisa entender isso. Você precisa entender o que é o corpo, e eu tenho livro, um e-book que eu gravei, eu tenho outros vídeos, bem claros falando sobre isso. Só que como nós vamos abordar o propósito, eu preciso então, assim, resumidamente, falar o que é cada um deles, para que você possa, então, entender o propósito. É claro que quem está aqui na live, eu sei que já sabe bastante desse assunto, já entende. E isso foi um divisor de águas na sua vida, com certeza. Porque quando eu descobri de fato, né, tive esse entendimento de corpo e alma e espírito, tudo começou a fluir na minha vida, porque de fato eu conseguia entender muitas coisas, muitos processos, muitas, né, fases da nossa vida e coisas que a gente passa. Quando você tem esse entendimento, fica tudo muito mais claro e é muito mais fácil de você passar por muitas coisas. Então, na verdade, o seu espírito, antes de falar do espírito, eu quero falar sobre a alma. A alma, na verdade,
ela é os seus sentimentos, as suas emoções, é o seu psique, é onde está a sua mente. É ali onde você sente todas as coisas, é onde você recebe as informações. E a alma, ela aprende tudo. Tudo que você aprendeu através da alma, você aprendeu na alma, tudo, absolutamente tudo. Então a alma, ela é isso. E o corpo, na verdade, ele é o lugar de habitação da alma e do espírito. E o que é o espírito? O seu espírito, ele é um espírito, no caso que é do seu pai. Você é filha de Deus quando você nasce em Deus, quando você nasce do espírito, você passa a se tornar filha de Deus através da obra consumada da cruz, através do que Jesus fez. Então, quando você tem esse entendimento que o seu espírito, na verdade, quando você nasce nessa atmosfera aqui na Terra, seu espírito está morto, e aí você vive sendo controlada pela a sua alma e o seu corpo. A cultura, a comida, tudo que você aprendeu na alma, você vive na alma, e você vive, o corpo expressa a alma. Então você, como algumas pessoas falam, nós somos pessoas... Eu até esqueci a frase agora, então agora eu não vou falar, mas você tá vivendo na alma, mas não é esse o nome que dá, né? É um outro nome, que agora eu me esqueci. E aí você passa a ser uma pessoa governada pelos sentimentos, governada pelas emoções, governado pelo sistema, governado por tudo que está à sua volta. Então você é uma pessoa que vive na alma e o corpo está expressando tudo aquilo que é. Quando você nasce de novo e o teu espírito é ativado, o teu espírito se conecta com o espírito do seu pai, e aí Deus passa a ser pai do seu espírito. Então agora Deus, ele é pai do seu espírito. O seu espírito foi ativado. Olha, meu Deus, isso é poderoso demais. E quando você tem o espírito ativado, você recebe a identidade de filha de Deus. Porque agora você não vai ser mais controlada pela a natureza adâmica, você não vai ser mais controlada pelo sistema, pelo governo do sistema, pelas circunstâncias, porque a sua alma, ela vai aprender, né? Ela vai ser transformada à imagem de Cristo, e o teu espírito, né, em conexão com a sua alma, vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu corpo agora expresse Deus. Então você agora tem uma identidade em Deus, você se torna filha de Deus. Deus, ele não é pai da sua alma e nem é pai da sua carne. Deus é pai do teu espírito. Então, o teu espírito é aonde está tudo que você precisa. Nessa conexão, o Espírito de Deus junto com o teu espírito vai fazer uma união, e ali o que vai acontecer? A sua alma vai agora ser governada pela palavra de Deus, vai ser governada pelo Espírito de Deus. Que o Espírito é o Verbo e o Verbo é a palavra, que é o próprio Cristo. Então, o que vai acontecer agora? Essa alma, ela vai deixar de ser controlada por tudo aquilo que está à sua volta. Você não vai ter mais, por exemplo, quando você entende que você é filha, você sabe quem é seu pai, você entende a sua natureza, você entende que o seu pai é um pai bondoso, que o seu pai, ele cuida de você, que o seu pai supre suas necessidades, que no reino do seu pai não há falta de nada. E aí você começa a receber essas informações do Espírito através da meditação na palavra, oração em línguas e as práticas espirituais. Você começa a receber essas informações no teu espírito, que vai ser transferido para a tua mente, que é a sua alma, e a sua mente, ela vai começar a receber uma metanoia, uma transformação. Então, se antes você sentia medo de qualquer coisa, agora você entende quem é Deus, você entende que você é da família, você sabe a sua identidade, você sabe que você é filha, você sabe que tem um pai que cuida, você sabe que tem um pai responsável, então você vai deixar de sentir medo em algumas áreas. Por quê? Porque sabe que o seu pai é bom e que ele cuida, e você não precisa ter medo. A palavra de Deus nos ensina que nós não precisamos ter medo. Então, quando vier várias circunstâncias e situações que a sua alma foi ensinada anteriormente, agora a sua alma está sendo transformada pela palavra de Deus, e aí o seu espírito vai passar tudo isso para sua alma, e o corpo vai expressar exatamente agora quem você é.
Você é uma mulher espiritual, você é uma mulher do reino, você é filha, você é amada, você é herdeira. Então, amadas, para você saber o seu propósito, você precisa somente entender quem você é no espírito. Você é espírito e você vai voltar para o seu pai. Você é do seu pai e vai voltar para ele. A alma agora ela tem que ser transformada. E o corpo ele vai expressar exatamente aquilo que a sua alma acredita ser a verdade. Então, por exemplo, se a sua alma ela acredita que você é falida, que você não pode prosperar, que você não pode crescer na vida. Se a sua alma acredita que você sempre vai passar dificuldade, sempre vai ter situações e você nunca vai conseguir romper, é exatamente assim que você vai viver. Aí o seu corpo, ele vai fazer o quê? Ele vai expressar aquilo que a sua alma acredita. Mas quando você entende quem você é, você sabe, né? A sua alma está sendo transformada. A sua alma sabe porque sabe que não existe falta no reino do seu pai. A sua alma sabe, meu Deus, que nele você é suprida em todas as coisas, em todas as coisas. Então, o que vai acontecer? O seu corpo, ele vai expressar abundância. E aí as coisas vão começar a manifestar na sua vida. Por quê? Porque agora a sua alma está sendo transformada conforme a palavra de Deus e o corpo vai expressar. Vamos falar sobre doença, por exemplo. Se o seu corpo ele está doente e aí você tem uma enfermidade de longo prazo que você nunca consegue ser curada daquilo, vamos supor uma dor de cabeça crônica que você vem carregando ela, uma sinusite, uma bronquite, ou sei lá, essas coisas aí que você vem carregando há muitos anos. A sua alma, ela acha que aquilo é natural, que você tem aquilo. Aí quem vai expressar a bronquite, quem vai expressar a dor de cabeça? É o corpo que vai expressar, é o corpo que vai sentir a dor. Porque a sua alma ainda não foi transformada, então a sua alma acredita que aquilo é verdade, você vai carregar essa doença pro resto da vida. Tem muitas pessoas que creem assim e assim elas vão vivendo. Mas a palavra do Senhor diz que Ele já levou as nossas doenças, enfermidades. Nós somos curadas em Cristo. Então, quando você tem esse entendimento e você crê nessa verdade, o seu corpo ele vai expressar saúde. O seu corpo ele vai expressar exatamente aquilo que a sua alma acredita. Entendem? Então, é muito simples. É só você entender essas três partes. Corpo, alma e espírito. Entendendo corpo, alma e espírito, você agora sabe que você é filha de Deus. Você sabe que você veio dele, você vai voltar para ele. O seu pai, ele decidiu que você ia nascer. Isso é muito importante, porque Deus, ele é pai do seu espírito, como eu já falei. Então, ele é seu pai. E aí, ele, o próprio Deus, decidiu que eu ia nascer dia 15 de fevereiro, no ventre da minha mãe, que quem ia ser o meu pai biológico seria aquela pessoa. E aí, o que acontece? Deus decidiu isso. E aí não importa se a minha mãe é boa, se meu pai é bom, não importa se meu pai é ruim, se meu pai é bom, não importa se eles me desejaram, se eles não me desejaram. Nada disso importa, por quê? O que importa é que eu tenho esse entendimento que eu devia nascer, porque o meu pai, que é Deus, decidiu que eu nasceria. E aí, se eu nasci num lar bacana, ok, maravilha. Se eu não nasci num lar bacana, ok também, porque isso não tem nada a ver. O que interessa é que eu nasci de Deus e eu vou voltar para Deus. Então, essa parte da paternidade, gente, ela é muito importante, ela é muito séria, porque ela liberta muitas pessoas. Porque não importa se seu pai, sua mãe te amou, tem muitas pessoas carregando rejeição, porque eles não entendem que eles são de Deus. Muitas mulheres que carregam muitas coisas porque elas não entendem que elas nasceram do Espírito e elas vão voltar para Ele. Foi Ele que decidiu que você ia nascer assim, igualzinho a Jesus, gente. Você é igualzinho a Ele, igual a Jesus. Deus decidiu que Jesus ia nascer, ok. Ele escolheu o ventre de Maria, escolheu José. E aí Jesus nasceu naquela família. E com você não é diferente. Deus escolheu que você ia nascer exatamente onde você nasceu. Se você é amada, amém. Se você não foi amada por esses pais, amém também. Porque você não está aqui por causa desses pais. Você não está aqui por causa de sistema. Você não está aqui por causa de homem. Você está aqui porque Deus quis que você nascesse. Ele decidiu que você ia nascer. Então,
para você entrar no propósito, você tem que entender isso. Você veio do seu pai, você é espírito, você precisa ser governada pelo espírito. A alma não pode te controlar, o sistema não pode te controlar. Nada que é externo pode te controlar. Quem te controla é o espírito. Você é guiada pelo espírito. Você é sujeita ao espírito do seu pai. Então você está aqui para cumprir um propósito dele. Não tem nada a ver com a gente. Então como que você vai entender o seu propósito? Quando você entender quem você é. Que você é espírito, que você está aqui para cumprir um propósito dele e que não tem nada a ver com você, com as suas vontades. Não tem nada a ver com nada disso. Por quê? Porque a alma é que tem anseios. A alma é que quer glória. A alma é que quer ter prazer. A alma que não quer sofrer. Tudo isso, gente, está na alma. E como eu já falei, você não é mais governada pela alma. Você agora é uma filha de Deus que reina e governa no espírito. E aí, vamos falar sobre o espírito humano. Eu até escrevi aqui, ó. O espírito humano está morto, só é ativado quando se torna filho de Deus. Somente Jesus. Agora nós vamos entrar na melhor parte. Somente Jesus é o caminho para isso. Só quando deixamos Jesus fazer morada em nós é que de fato nos tornamos filhos de Deus. E lá em 1 João 3, capítulo 1, diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele. Gente, olha só. Você é agora filha de Deus, ok, né? E o que acontece agora na sua vida? Você tem que entender a obra consumada de Jesus. Você tem que entender que você é aonde que você está na Bíblia. Isso é muito importante você entender, porque a Bíblia ela tem divisões. E você não está na velha aliança, você não faz parte do pacto antigo. Você vive hoje numa nova aliança em Cristo. Você está em Cristo. Você é da mesma espécie de Cristo. Você é exatamente como Cristo é. Jesus conquistou o jardim de volta para você. Tudo aquilo que Adão e Eva perderam no jardim, Jesus trouxe de volta. E ele te deu agora o poder de reinar e governar em vida todas as áreas da sua vida. Então agora, você, mulher, que é filha, herdeira, amada, através da morte e da ressurreição de Jesus, porque ele morreu e ressuscitou, ele trouxe o reino do Pai dele para você. No reino do Pai dele não existe absolutamente nada de ruim. No reino do Pai dele não existe absolutamente medo, não existe falta, não existe doença, não existe pobreza. No reino não existe, como é que se diz? Falta de amor. No reino do Pai de Jesus existe abundância, amor, fartura, prosperidade, saúde, paz, gozo, alegria e tantas outras coisas, meu Deus. E agora eu te digo, em Jesus, quando você o recebe, quando você permite que ele faça parte da sua vida agora, você se torna filha de Deus, porque Jesus é o primogênito, foi ele que conquistou para que você se tornasse da família. Então, gente, você, mulher, é exatamente como Jesus é. Tudo o que Jesus é, você é no Espírito. Então, você pode usufruir de tudo que Jesus é hoje. Se na sua vida, mulher, existe algo que está incompatível com o que Jesus é porque você ainda não transformou a sua mente a essa realidade. A sua mente ainda está nos seus conhecimentos, na doutrina religiosa que você recebeu, está em coisas que você ainda não conseguiu acessar. Mas Jesus é maravilhoso e ele vai fazer você entrar nesse lugar desse entendimento que você pode usufruir de tudo que ele... Gente, pensa, ele morreu, ele ressuscitou. Ele disse, está consumado, teletestai. Tudo o que é dele, tudo o que ele é, você é também. Tudo o que é dele é seu também.
Então, quando você entende isso, não é que as coisas vão acontecer de um dia para o outro. Não, existe uma transformação. Existe uma mudança de mentalidade. Quanto mais você busca essa mudança, busca renovar a sua mente, busca deixar de ser governada pela alma para ser governada pelo espírito, você vai acessando e aí você vai rompendo, tá? Na verdade, está tudo feito, ok, está feito, mas você vai precisar agora transformar essa sua mentalidade e acessar tudo também através da fé, porque a fé, gente, é você acreditar nisso tudo que eu tô falando aqui. A fé, ela é exatamente a chave que você precisa para romper nessas áreas. Porque o sistema vai dizer que você não pode, seus familiares vão dizer que você não pode, muitos vão dizer que você tá ficando doida, vão falar, isso daí, o que é isso? Porque a alma dessas pessoas estão acostumadas com as coisas desse mundo. Mas você não é daqui, você é filha, herdeira amada, e você está aqui para cumprir o propósito. Nós já vamos entrar no propósito. Então, para você cumprir o propósito, você precisa, então, entender tudo isso que eu falei. Quem está aqui ainda pode falar aí para mim, tá entendendo? Vocês estão entendendo, meninas, quem você é? Vocês estão entendendo? Dá um joinha, manda um coraçãozinho. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem acessar isso? Que vocês, quem vocês são de fato? Que vocês são essas filhas que têm todo o direito de herdar, governar e trazer o reino do seu Pai para a terra, amém? Então, meus amores, para que você possa agora entrar no propósito, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil, porque você agora sabe quem você é, você conheceu sua identidade, você tem que acessar isso através da fé mesmo. Vai vir circunstâncias, vão vir coisas para te afrontar, mas você vai dizer, não, eu sei quem eu sou. Eu sei, Jesus morreu, fez um sacrifício enorme por causa de mim. Ele me levou, ele me trouxe de volta para o jardim. Eu vou acessar tudo isso através da fé. Então, quando vir as circunstâncias, você vai dizer que você é filha, herdeira, amada, suprida, curada. Você é tudo em Cristo. Gente, isso é poderosíssimo demais, isso é maravilhoso. E aí, como que você vai entrar no seu propósito, amadas? Primeiro, você estão entendendo isso? Você agora, para entrar no propósito, eu quero falar sobre o propósito. O propósito é o seguinte, não tem nada a ver com você, sabe? Muitas pessoas pensam que propósito é um ministério, que propósito é algo que ela tem que cumprir nessa terra. E, de fato, o propósito, ele está ligado exatamente com o seu Pai. Porque você está aqui para cumprir o propósito do seu Pai. E o maior propósito do seu Pai, você sempre olha para a história de Jesus, sempre olha. Jesus, ele era quem ele era, despiu da glória dele, desceu do trono, desceu de tudo, largou tudo lá para vir aqui cumprir um propósito de quem? Do Pai dele. E ele cumpriu. Então, o propósito dele era o quê? Nascer, morrer e restaurar, trazer o jardim de volta. Te dar salvação, te dar saúde, gozo, tudo, plenitude no espírito. Então, ele veio cumprir o propósito dele. Ele cumpriu, voltou para onde? Voltou para o paizinho dele. Igualzinho você, mulher. Você veio, está aqui para cumprir um propósito do seu paizinho. E quando você cumprir, você vai voltar para quem? Para o seu Pai, porque você é eterna. Isso aqui é muito, muito pouco diante de quem você é de fato. Se você entender quem você é de fato, mulher. Então aqui é uma passagem. Você de fato é filha amada de Deus. E o que você vai descobrir, né? Nessa parte do seu propósito aqui, você vai continuar lá na eternidade. Por que eu falo que propósito ministério está ligado, mas não é absolutamente isso? Porque lá na eternidade, quando você voltar para casa, não vai ter cargos. Então, gente, o que é cargo? Cargo não é nada. É legal você ter cargo e tal, é importante os ministérios na igreja, no corpo de Cristo, claro que é. Só que lá,
Quando você voltar para casa, você é só filha. Aliás, você é filha, isso é tudo. Lá você não é pastora, lá você não é obreira, lá você não é nada disso. Lá você é filha do seu pai. Então, o que acontece? O propósito, de fato, é você ser filha aqui na terra. É você entender isso. É você entender que você veio dele e que você veio cumprir um propósito dele. O que é o propósito dele aqui? É trazer o reino dele para a terra. Jesus veio o quê? Trazer o reino. Ele veio ensinar o reino, ele veio mostrar o reino do pai dele. Ele veio revelar o pai para nós. Então, o seu propósito aqui, mulher, é exatamente isso. O seu propósito é revelar o seu pai para as pessoas. O seu propósito não é ter cargo, não é ter isso, não é ser aquilo. O teu papel, o teu propósito agora é trazer o reino do seu pai para a terra. É mostrar para as pessoas o amor do seu pai, a bondade do seu pai. É mostrar para as pessoas quem é seu pai, quem é Jesus, através da sua vida. Então, ministérios, eles são importantes? São, mas isso não é o teu propósito, porque você não é sempre um pastor, você não é sempre uma obreira, até porque você vai crescendo nos ministérios. Então, o que acontece? Você tem que entender que você é filha e essas coisas, elas vão vir como consequências. Então, propósito não está ligado a ministérios ou outras coisas. Vamos supor, por exemplo, a pessoa achar que o propósito dela é ser um médico. Uma mulher que acha assim, meu propósito é ser enfermeira, eu nasci para ser enfermeira. Entenda uma coisa, você vai usar isso que você é, que você escolheu ser, que você decidiu ser, porque Deus dá o livre-arbítrio pra gente. Então, eu posso escolher ser psicóloga, eu posso escolher ser terapeuta, eu posso escolher ser médica, eu posso escolher ser dona de casa, eu posso escolher o que eu quiser. Mas isso não é propósito, isso é eu estou alguma coisa, entende? Por exemplo, eu estou cozinheira, eu estou médica, mas você não vai ser sempre isso. Você pode mudar de profissão, você pode mudar de carreira, você pode mudar de tantas coisas. Até mesmo na igreja. Você tem uma função eclesiástica lá, você está pastor agora. Mas daqui a um tempo você pode ser missionário, você vai estar missionária. Então isso não é propósito. Isso são coisas ligadas a algumas coisas aqui mesmo terrenas. Então você tem que entender que propósito é você trazer o reino do seu pai para a terra, é você entender qual é a sua missão aqui. A sua missão aqui, para mim, a maior missão do corpo de Cristo, dos filhos de Deus, é amar e servir as pessoas. Porque se você olhar para Jesus, eu sempre falo, olhe para Jesus, o que ele fazia? Ele amava e ele servia. Aí ele usava os ministérios, porque Jesus, ele era capacitado com todos os ministérios. E aí ele usava o ministério para o quê? Para curar, para libertar, para expulsar demônios, para trazer suprimento. Tudo isso Jesus fazia através do amor. Então, ele estava o tempo todo amando e servindo as pessoas. Então, gente, vocês têm que entender isso. O propósito, na verdade, ele está ligado a você amar e servir as pessoas, trazendo o reino do seu pai para a terra, trazendo o reino dele em amor, trazendo o reino dele em prosperidade, trazendo o reino dele em verdade, trazendo o reino dele em justiça. É isso que ele quer que você entenda. É para isso que você está aqui, para trazer o reino dele, para entender o reino dele. E só traz o reino do seu pai para a terra quando você entende a sua identidade. Sem identidade é impossível você trazer o reino. Sabe por quê? Porque você sempre vai querer colocar a sua vontade, o seu eu, em primeiro lugar. Porque a alma, ela sempre vai fazer isso. A alma, ela tem anseio em ser alguma coisa. A alma, ela quer aparecer. Mas quando você entende que você é espírito, que você está aqui para cumprir o propósito do seu pai, você não se importa com isso. Tudo que é importante é o que Deus quer que você faça. E por isso você tem que entender essa diferença de corpo, alma e espírito, como eu já falei no início. Então, meus amores, na verdade, a vontade do seu pai
é exatamente essa, que você entenda que você é espírito para cumprir o propósito dele. Então vamos supor que a religião, ela te mostrou, ela te ensinou que você tem que ser alguma coisa. Mas ela não te disse que você era filha. Peraí, tem alguma coisa errada. Primeiro você tem que entender que você é. Você é filha. E aí, porque você é filha, você vai se identificar no corpo de Cristo. E aí, quando você identificar onde que você está no corpo, às vezes vai demorar. Às vezes vai levar um tempo, porque você é corpo. Entenda isso também. Você que é igreja. Agora você é igreja, você é corpo. Então, quando você entende, e o Espírito vai te mostrar onde você está ali no corpo dele, você vai fazer o quê? Você vai sim continuar trazendo o reino do seu Pai para a terra, mas você vai se aperfeiçoar naquela área que você identificou que você é no corpo. Porque o que acontece? Cada ministério, cada área que você vai atuar, você vai ser capacitada com os dons daquele ministério. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é evangelista, se ela identificou que ela é evangelista, né, ela identificou no corpo, não, eu sou evangelista, ela precisa o quê? Buscar em Deus, e o próprio Espírito vai capacitar essa pessoa com os dons do evangelista, que um dos principais dons do evangelista é dons de milagres e maravilhas. Então, se uma pessoa ela é evangelista, ela tem que atuar, tem que fluir dela esse dom. Se uma pessoa ela é mestre, tem que fluir dela o dom de sabedoria e entendimento para ensinar a palavra. Então, você não pode dizer que aquela pessoa é mestre se aquela pessoa não consegue ensinar, não tem, enfim, não flui, não é. Gente, então assim, é muito simples. Só que, infelizmente, a religião conseguiu fazer com que muitas pessoas achassem que elas têm que ser alguma coisa, algum título. E, gente, você primeiro precisa entender quem você é na família. Primeira parte de tudo, entender a sua identidade. Entendeu a sua identidade, o Espírito vai te direcionar em qual lugar do corpo que você está. Você vai entender qual é o lugar do corpo e aí você vai fazer o quê? Você vai se aperfeiçoar, vai buscar em Deus os dons que capacitam o seu ministério. Vou dar um exemplo. Eu faço algumas coisas na minha igreja, só que eu sei qual é a minha parte no corpo. Eu já entendi, já identifiquei. Existe uma área na minha igreja que eu não sou daquela parte do corpo. Só que lá tem uma deficiência. Então, eu estou trabalhando numa área específica da minha igreja para suprir, porque ainda não apareceu nenhuma pessoa que é daquela parte do corpo. Então, tipo assim, eu sou um braço fazendo trabalho de pé. Não flui como deveria fluir. Por quê? Porque eu não sou pé, eu sou braço, tá entendendo? Então, gente, o propósito, ele está ligado em você entender a sua identidade. Você entendeu a sua identidade, você sabe que você veio do seu pai, vai voltar para o seu pai, você está aqui para cumprir um propósito dele. Não tem nada a ver com você, com as suas vontades, com os seus desejos. É tudo dele, é tudo para ele. E assim você vai amar e servir as pessoas aonde você estiver. Se você está médica, você vai amar e servir as pessoas lá. Se você está dona de casa, você vai amar e servir dentro da sua casa. Se você está cozinheira, você vai amar e servir sendo cozinheira. Estão entendendo? Então é exatamente isso. E aí o próprio Espírito vai te mostrar se você por um acaso é uma pastora. Então se você for, o próprio Espírito vai te revelando, você vai começar a observar os dons que te capacitam, porque cada ministério tem uma capacitação e você vai fluir. É muito simples. Só que lembre-se que você é Espírito e quando você voltar, você não vai ser isso que você é aqui, porque no céu não vai ter que curar ninguém, então médico lá não vai existir. Então, essas coisas que você pode achar que é propósito, o meu propósito é ser uma arquiteta, o meu propósito é isso. Não, isso são coisas que você decidiu fazer aqui na Terra
que Deus te abençoou, mas isso não tem nada a ver com propósito, tá? Você vai usar isso que você escolheu ser, Deus te abençoou para ser essa cozinheira, para ser essa arquiteta, para ser essa profissão que você escolheu, Deus te abençoou. E você vai fazer o quê? Trazer o reino do seu Pai em amor e em serviço através dessa função que você está exercendo. Então, não confunda propósito com nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar, tá bom, meus amores? Olha, foi um prazer estar aqui com vocês, servindo vocês com a palavra. Eu espero que eu possa ter acrescentado algo na vida de vocês. Eu não sei tudo, sabe? Em relação a propósito e identidade, existem muitas outras coisas que vocês podem buscar, pesquisar, aprender. Eu estou falando do pouco do entendimento que eu recebi, e o pouco que eu recebi eu quero compartilhar com vocês. Mas existem pessoas que têm entendimento muito maiores e vocês devem buscar conhecimento também em outros lugares. Eu tenho certeza que vai acrescentar, vai esclarecer muito na sua vida. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que esteve aqui comigo agora nessa live. Eu vou deixar gravada. E é isso, minhas lindas. Eu quero que vocês sejam agraciadas, abençoadas, que o Espírito do meu Pai, que é o Espírito do seu Pai, que ele possa fazer com que vocês entendam, porque é o Espírito que testifica, é o Espírito que mostra. Então, que vocês possam ter esse entendimento, tá bom, minhas lindas? E vocês possam viver a boa, perfeita, agradável, a plenitude do amor, da graça, da abundância, do conhecimento, da prosperidade, da saúde, de tudo que Jesus conquistou. É direito seu, é sua herança. Quando você entende isso, a sua identidade, você vai cumprir um propósito glorioso. O nome do seu Pai vai ser glorificado na sua vida. As pessoas vão ver que ele existe, que ele é bom, que ele é galardoador, que ele é generoso através da sua vida, porque você entendeu isso e agora todos à sua volta vão desejar e querer ter isso tudo que você tem, porque um dia você decidiu receber esse conhecimento. Um beijo, olhem pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelo Pedro que está aqui, que eu estou gerando, graças a Deus nós estamos bem. Daqui a pouquinho ele vai nascer e nós vamos continuar. Dia 4 agora de fevereiro tem workshop, depois vocês me procurem para adquirir mais informações, vai ser maravilhoso demais. Eu aguardo todas vocês que puderem estar comigo no dia 4 de fevereiro. Um beijo!